como assistente social do SIM, né, do SIM Mulher, o que eu posso dizer? Nós não atendemos ainda casos de união, né, homoafetiva, de relacionamentos homoafetivos. No entanto, nós estamos preparados para ter esse atendimento, se necessário, né? Nós estamos prontos para atender. Algumas cidades, né, por exemplo, Minas, deu uma interpretação bem diferente para a lei. Mas não teve, até hoje não teve nenhum caso. Por enquanto, não. Né? Com a divulgação, inclusive, do espaço de vocês, né, eu acho que vai começar a acontecer, né, de ter esses atendimentos. Por quê? Porque os próprios casais homossexuais, eles não têm o conhecimento de que eles podem ser amparados pela Lei Maria da Penha. Né? Em Minas, por exemplo, um juiz deu uma interpretação muito legal. Né? Se a violência acontece no ambiente doméstico, por que não, por exemplo, no caso de uma criança que foi vítima de violência, né, do pai? Então a gente tem que pensar o quê, né? A lei, ela tá para proteger. É um ambiente familiar, é um ambiente doméstico, é um ambiente de afeto. Então a lei tem que ser cumprida, né? Cabe a nós agora o quê? Se preparar, né, para esse tipo de atendimento, né? E também passar essa informação, né? Em Belém do Pará também houve uma decisão positiva com relação à medida protetiva, que eu comentei na outra vez que eu estive aqui no programa, né? E o Pará deu uma medida protetiva. O rapaz teve um relacionamento, né, uma união homoafetiva, o relacionamento acabou, o rapaz começou a perseguir, a fazer tudo que a gente conhece, né, no caso dos casais heterossexuais, e o juiz deu uma decisão positiva. Não, vai ter a medida protetiva, ele está amparado pela Lei Maria da Penha, e eu acho que a gente tem que divulgar isso. Eu acho que a Mari pode até falar pra gente, né, a questão de algum relacionamento abusivo, né, que ela tenha conhecimento, no caso de uma união homoafetiva. Ah, sim, com certeza. Eu tive um relacionamento abusivo, que era complicado, porque tinha a tortura psicológica, tinha a agressão física, e você não sabe aonde você recorrer, porque se você vai numa delegacia comum, por exemplo, você vê que o tratamento ele não é um tratamento respeitoso. As pessoas já olham e nem se colocam no teu lugar para saber o que você está passando, né? Simplesmente já julgam você ali, pronto, a briga de mais dois. E não tratam você com o devido respeito. Então muitas vezes as pessoas não denunciam por causa disso. As pessoas simplesmente pegam, assim como acontece com as mulheres também, né? Elas sofrem agressão, elas aguentam, passam por isso. Por quê? Porque elas acham que não tem aonde recorrer, ou que não vai ser feito nada de efetivo, né? Porque também não adianta você ir lá e fazer uma denúncia, não acontecer nada, voltar para casa e ficar lá exposta para a pessoa te agredir de novo, ou acontecer até coisa pior, né? Exato. E isso é uma coisa que a gente tem ouvido muito, né? Que é a questão da humanização da rede de serviços, né? Eu acho que essa humanização se faz muito necessária, tanto para uniões homoafetivas, quanto para casais heterossexuais. Por quê? Existe um despreparo de toda uma rede. E não é um despreparo, né, dos profissionais, é um despreparo social. Sim, sim. Até dando um gancho nisso, eu já passei por situações de entrar num ambiente, não ser atendida, né, de tipo, pedir uma mesa, a gente tá cheio, não tem mesa, tá, beleza, fiquei esperando, chegavam pessoas, eram atendidas, eram colocadas em mesa e eu não. Aí eu fui questionar, né, o porquê que todo mundo estava sendo atendido e eu não. Daí soltaram o verbo. Falei, já que é assim, então eu vou na delegacia, eu vou fazer um BO aqui, né, isso é preconceito. Sabe qual que é o resultado? Eu fiquei 4 horas lá esperando para fazer um BO. A pessoa olhava pra minha cara com aquele desprezo. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou embora pra minha casa. Porque a maioria das pessoas, elas não estão preparadas para lidar. Porque você sempre é colocado na posição de que ou você está se fazendo de vítima ou a culpa é tua. Uhum. É simplesmente assim. É bem por aí mesmo. Né? Nos casos que nós atendemos, onde os casais são heterossexuais, acontece da mulher ser sempre culpabilizada. Né? Isso, se a gente coloca, né, numa estrutura que a gente já conhece, que é uma estrutura familiar homem e mulher, né? Imagina numa união homoafetiva. Então a gente tem que trazer esse debate. A coisa fica muito mais complicada, né? Fica, porque muito mais complicado. Ele tem que lidar não só, né, com o rompimento do relacionamento, com o relacionamento abusivo, né, com todas as questões que trazem, né,
da perda emocional realmente e a questão da homofobia. Então, tem que ter um debate realmente, a gente tem que preparar uma rede de serviços, né, para esse atendimento. Para as mulheres, né, para as uniões homoafetivas, né. Quando eu penso, né, a gente fala muito, né, do princípio da Constituição, princípio de liberdade, né. A sexualidade, ela está inserida num contexto de liberdade. Como eu não posso expressar a minha sexualidade, sendo que eu tenho o meu direito garantido. Mas essa por lei? é uma discussão bem complexa, né? Inclusive, a Laura gostaria de uma posição dela também a respeito, porque até pouco tempo, eu não sei se ainda existe, CID para homossexual. Não sei. Hã? Não sei. Tem CID para homossexualidade. Tem CID, Código Internacional de Doenças, né? Então, parte para um lado muito complicado de uma sociedade que realmente vai começar uma transição bem profunda. Na parte assim, tanto de homossexuais, transexuais, eu acho que existe uma briga muito mais por relacionamento, né? Porque eu quero beijar na boca na rua e não apanhar, porque eu quero andar de mãos dadas e não sofrer preconceito. As pessoas se preocupam muito com isso, mas lógico que você quer ter o direito a uma normalidade, mas eu acho mais importante, por exemplo, as condições de trabalho. É você poder, ter um tratamento digno na escola, porque a gente sabe que muito homossexual ele não conclui o ensino, porque sofre bullying na escola, porque apanha, sofre violência, acaba desistindo da escola. Você vai numa agência de emprego, você não é tratado bem, porque a pessoa pega o teu currículo, e nunca te chama. Então acho que são essas coisas mais importantes. Lógico, é importante sim você ter os seus direitos de ter a sua união estável, de você ter os seus direitos respeitados, né, seja tanto pela lei, seja de você poder o seu ir e vir garantido. Acho importante sim, mas eu acho mais importante é você primeiro ter acesso à educação e a trabalho. Vamos lá e vamos analisar, vamos pensar, né, tirar um pouco a questão religiosa e a questão do preconceito que você tenha dentro de você e vamos pensar pelo lado humano. Pense uma pessoa que vive, no caso um menino que virou menina, né, vive 24 horas como mulher e ele quer um trabalho, ele não quer ir para uma esquina rodar uma bolsinha para ganhar dinheiro, ele quer um trabalho, né, ela, né, a moça ali, a travesti ou a transexual, quer um trabalho. Então ela vai lá, ela coloca uma roupinha bonitinha e vai lá levar um currículo. Aí ela tá lá toda bonitinha, aí chama ela João da Silva. Qual que é o comportamento das pessoas? Automaticamente vão rir, vão debochar, automaticamente a pessoa já não vai se encaixar para aquela vaga, porque é um nome masculino, você não concorda? Concordo. Já vão mandar para uma vaga masculina. Aí vai ver uma imagem feminina. Mas é justamente por isso. Olha a bagunça que dá. Então, é justamente por isso. Então, o direito do nome civil. A pessoa vive 24 horas como menina, no caso, né, a trans, né, de homem que virou mulher, ou travesti, enfim, vive como menina, ela vai mudar o documento dela, não é para ela pegar e ficar esfregando na cara da sociedade, agora eu sou mulher. Não. Ela simplesmente está vivendo a identidade dela, ela vai num banco, por exemplo, abrir uma conta. Não tenha dúvida, é isso aí. Ela vai ser atendida num hospital, vai ser chamada pelo nome dela lá, o meu nome, Mari Laura, vou ser chamada de Mari Laura, né? Vou, fazer uma entrevista de emprego, Mari Laura. Agora já pensou, eu tô lá toda bonita, loira e japonesa, Mário César Gonçalves. Ui, né? Dói, né? Mamãe podia ter dado um nome melhor, mas enfim, é o que acontece, gente. Mas Só que assim, falando nesse contexto de humor aqui entre a gente, tudo bem. Mas pense numa pessoa que vive isso constantemente, todo dia, né? Não tinha dúvida. Por exemplo, até só para complementar, eu tenho um cartão, os meus cartões de crédito são feitos em nome masculino. Fui fazer uma compra no Coop aqui da Então Vovô, não pude comprar, porque a minha foto do RG não estava parecida com a maneira como eu estava no dia. A moça não quis vender para mim. É isso. E fazendo um gancho até no que a Mari falou a respeito da profissionalização, né? O que a gente... Eu, Tati, né, fazendo a minha pesquisa e conversando, né, com travestis, com trans e tal. O que acontece? Não tem uma profissão. A tendência é ir para a prostituição. Exatamente. Na prostituição, ela arruma um namorado que se vale do que ela ganha na prostituição.
entra na violência. O que põe ela para vender droga também. Entra na violência. A situação da travesti de rua é se prostituir para sustentar o namorado, ou ela pega e vai vender drogas, ou ela até encontra um cara, mas ela vai viver numa situação daquele cara que tirou aquela pessoa da rua para satisfazer todos os tipos de fantasias e de perversidades que vocês possam imaginar. E ó, você tem comida, você tem casa, não reclama, aceita tudo e fica quieta. Cala a boca. É exatamente isso. O direito à normalidade você não tem. E outra, as pessoas acham que homossexual ou é avenida ou é cabeleireiro, né? Você já pensou, gente, se todo homossexual fosse ser cabeleireiro, ia faltar cabeça, né? Que eu mesmo detesto mexer com cabelo. Eu faço assim das minhas amiguinhas, assim, da mamãe, sabe? Mas eu já trabalhei em salão, eu tinha vontade de matar as clientes, gente, porque eu não gosto. Então, e é um direito meu, então, tipo, as pessoas pensam, tipo assim, ai, transexual, nossa, deve ser a Barbie. Gente, eu não queria ser a Barbie, eu queria ser a Xena. Nada a ver com a Barbie, gente. As pessoas são diferentes. O Brasil, ele tem uma característica histórica, né? Que é aprender, né, na base da lei. Tem que fazer cumprir e acabou. Mas é engraçado que sempre que tentam fazer alguma coisa, as pessoas se colocam contra, falando que está fazendo apologia àquilo, né? No caso, quando falaram de colocar cartilha gay na escola, né? A pessoa entendeu que era uma cartilha para ensinar o seu filho a ser gay. E não era nada disso. É de como lidar com a situação. Sim, porque ninguém sabe lidar com a situação dentro da escola. Porque eu apanhava, eu sofria preconceito. Tipo assim, você não tem pra quem correr. Se você vai falar com a professora, ela olha pra tua cara e fala assim, tenta ser mais menino. Como assim? Ô, Marti Laura, isso que eu ia perguntar. Quanto tempo, né, você assumiu essa identidade de Marti Laura? Mary Laura. Mary Nossa, Laura. gente, meu nome já é estranho, ela tá me deixando pior. É Mari Laura. É Mari Laura? Que eu li pelo seu Face aqui, desculpa, amiga. Então, assim, eu comecei como menininho, como todo mundo e tal. E como que era o seu nome mesmo? Meu nome é Mário César, mas me chamavam de Cezinho. Ai, que gracinha. Deixa pra lá. E assim, eu já contei minha história pro Roberto, né, que a gente fez uma pré-entrevista. Pra eu contar, minha história é muito extensa, não daria pra fazer o programa inteiro. Mas eu, como vim de uma família religiosa, né, eu tinha uma vida fechada. Então, quando eu me assumi como homossexual, tipo, não me colocaram pra rua. Tipo, ó, você vai pra rua e tchau. Não, só me deram as costas. Tipo, agora você tá por sua conta. Então, uma pessoa que tem cheia de princípios religiosos, uma criação religiosa cair no mundo, você olha pra tudo aqui. Oi, onde que eu tô? Né? Então, a minha escola foi entre as travestis e as prostitutas de rua. Que foram as pessoas que me acolheram, que eu conheci. Que eu fui entender como é que era a vida, né? Daí era aquela coisa, o conflito da criação que você teve na tua casa, cheia de princípios, e o mundo real ali que você estava vivenciando. Conflito ideológico. Né? Então tinha um conflito ideológico, então tipo assim, da mesma maneira que eu aprendi a ser mais esperta, eu também levava um pouco da minha ingenuidade também, olhavam, gente, como é que existe uma pessoa assim? Porque as pessoas se surpreendiam. Tipo, gente, isso é real? Essa pessoa é retardada assim mesmo? Mas eu era, porque eu não sabia nada da vida. E a Mari Laura surgiu assim. Eu saía com as meninas e as meninas faziam um programinha lá delas, chegavam num determinado horário e todo mundo se encontrava pra beber, pra bater papo e tal. E os homens reclamavam, porque tipo, tava um menininho lá do lado, é seu namorado, é teu filho, dependendo da idade da prostituta que tava ali, né? Então elas começaram, não dá pra você sair com a gente que os homens ficam incomodados. Por que você não começa a ficar de menininha também? Aí o negócio foi indo devagar, e eu fiquei assim, né? Ainda bem que na rádio vocês não podem ver, mas se vocês olharem lá no Face, vocês se assustam, deixa pra lá. Ele é uma bomba mesmo, vocês têm que cuidar. Não, gente, eu sou bonitinha. Mas, olha de longe. É uma figura, é uma figura que a Mari fala, que... eu acho que é uma trajetória, né, muito comum, que é a família, né, não ter uma estrutura para ter um filho homossexual em casa. E quem acaba fazendo esse direcionamento até educacional é a rua. Né? Então a gente tem que trazer esse debate, inclusive para dentro das famílias, preparar as famílias saberem como lidar. Tá. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, né? E a gente traz esse assunto em casa, a gente discute esse assunto. Por quê? Porque ninguém escolhe ser homossexual, ninguém escolhe, né, ter atração por uma pessoa do mesmo sexo. E ninguém escolhe a homossexualidade quando ela é discriminada na rua. Ninguém escolhe sofrer, todo mundo escolhe estar bem, né? Então a gente vai falar de escolha, é muito complicado. Você disse há pouco para nós aqui
da necessidade de ter uma rede. Uhum. Vem todo dia, uma média de 35 pessoas fazem a reunião uma vez ao mês. Ali tem representantes de escolas, entidades, eu, e pessoal do CRAS. Ali eu acho que você pode disseminar esse pormenor. O que é a Lei Maria da Penha, o que acontece com a Lei Maria Laura, que são coisas que acontecem hoje na escola aqui, nas escolas aqui próximas. E muitos professores, como vocês mesmos disseram, não sabem o que fazer. Falaram para você, vire menino. Como isso é possível? Faça um milagre, criança. Faça um milagre. Então, falta de conhecimento. Falta de conhecimento. A falta de rede, não conhece. Exato. Eu queria saber de você, você já esteve em algum CRAS? Sim, claro. Mas falando aqui enquanto entidade que eu represento, sim, vocês conhecem a Cíntia, que é fundadora. Que é o Cine Mulher, que é da nossa amiga querida Cíntia de Almeida. Beijo, Cíntia. Senão ela briga comigo. Então, mas enquanto entidade, né? É uma entidade que o início do trabalho dela foi um trabalho direcionado à proteção à mulher. A mulher e a criança que era vítima de violência. Com o tempo, a gente teve que desdobrar, como eu falei no outro programa, no atendimento ao autor de violência. Sim. E a gente está desdobrando também na questão da interpretação da lei nas uniões homoafetivas. Eu acho que isso já é um grande avanço, né? Você ter uma entidade que você possa procurar, né, no caso de qualquer tipo de violação de direito, né, na esfera doméstica, familiar. É muito bacana, inclusive eu vou dar o depoimento aqui que eu participei da reunião da segunda-feira lá, um grupo de homens que foram lá. Eu achei muito bacana, o trabalho é muito legal mesmo. Mas com relação à preparação de rede, né, eu acho que isso que a gente está fazendo hoje já é uma preparação. As pessoas vão começar a entender, pesquisar, saber que tem uma entidade que pode procurar, né? Eu acho que a capacitação também é muito importante, né? E antes de mais nada, humanização. Não adianta ter capacidade técnica, capacidade operacional, se você não tiver um tratamento humanizado. Seja para a mulher, seja para a criança, seja para o trans, seja para o idoso, né? A gente está vivendo uma época, eu interpreto assim, uma época muito fria. As relações são todas virtuais, muito rápidas, né? Aquele olho no olho acabou. Né? Então a gente tem que pensar... Aquela conversa na calçada com cadeira de tarde acabou. Filha. Então é trazer esse debate, mas de uma forma humanizada, né? Se colocando no lugar do outro, né? Sendo mais... participante. Tati, a gente vê um cenário político muito divergente do que a gente está propondo aqui. Então, a gente está propondo a informação, trazer esse assunto, né, à tona, e nós temos um cenário político que é um pouco fechado, né? Tem uma ala lá que é uma bancada evangélica, né, que eles batem contra isso, que eles querem defender a família lá tradicional, a família brasileira, né? Que para mim a tradicional família brasileira é os índios, eles que vieram primeiro aqui, né? Mas eles tentam, né, fazer um serviço não a favor desse movimento, né? Qual que é o sentimento de vocês, sabendo que existem representantes que estão lá e que não ajudam, né? Pelo contrário, atrapalham no entendimento desse movimento todo? Posso responder rapidinho? Por favor. Eu acho assim, você pode ser católico, você pode ser evangélico, você pode ser o que você for. Só que eu acho que a partir do momento que você se predispõe a ser um político, você tem que entender que você está ali representando a população. E a população é o católico, o espírita, o evangélico, é todos. Então a tua convicção religiosa você tem que usar na sua vida, no seu dia a dia, né? Você pode praticar lá a sua religião na sua casa, no seu dia a dia. Mas quando você vai falar de leis, né, de direitos, você tem que aplicar para todos, né? Você tem que tratar todos como igual. E não é o que acontece. As bancadas, elas vão lá e se unem,
Ah, então isso vai contra os nossos princípios religiosos, vamos votar contra. Ah, não, isso a gente não vai se meter. Eles defendem o interesse de um grupo só. De um grupo só, e tá? não Porque a família é a maioria. todo. Então tá, se você já sabe que a família tradicional brasileira é a maioria, então aquela minoria que tá ali, vocês já vão massacrar e pronto. É simplesmente assim, não tem direito, não tem nada. E nós tivemos alguns depoimentos na Câmara aí meio tristes em relação ao LGBT, né? Que nem vou ficar lembrando disso. Mas eu acho assim, todos votam, e eu concordo com a opinião da Laura, né? Todos votam. Então, a mulher está votando, o homem está votando, o gay está votando, o trans está votando, todo mundo vota. Então, nós temos que ter pessoas, representantes, agentes políticos que pensem numa totalidade. O problema é que nós não temos referência. Exatamente. Essa é a questão. Porque quando colocam um político para representar, no caso, a nossa classe, enfim, é sempre uma pessoa caricata, ou é sempre uma pessoa da noite, mas é mais por questão de só para ter alguém ali para representar, para dizer que o partido não tem preconceito. Mas não é tratado como de uma maneira séria. Você não vê lá um cara de terno e gravata que vai lá assumir declaradamente, olha, eu sou homossexual, eu tô aqui e vou, né, batalhar por todos. Porque eu não quero alguém lá para mim representar e só pensar por mim. Porque eu acho que se todos tivessem seus direitos garantidos, a gente não precisava ter lei de cotas, lei disso ou lei daquilo. Né? Se o respeito fosse aplicado para todos, a gente não precisaria ficar diferenciando as pessoas por classes. Mas como não é assim, então hoje ainda, né, por a gente ter essa mentalidade atrasada, a gente precisa ter alguém lá para representar o negro, para representar o homossexual, para representar isso ou aquilo. Porque a gente ainda não sabe viver como um todo, né? Não é plural. Independente de você ter a sua convicção religiosa, de você acreditar na Bíblia, né, que as pessoas elas usam a Bíblia sempre para justificar aquilo. Mas a Bíblia também diz que Deus é amor, que você deve amar teu próximo. A pessoa mais próxima que você tem é teu filho, que você gerou. Então eu acho o seguinte, você pode não aceitar, você pode ter lá a sua convicção, mas pelo menos dê para a sociedade uma pessoa formada. Você pode não gostar, mas pelo menos bote teu filho na escola, se preocupe porque o teu filho e a tua filha tenham uma formação, e quando sair para a vida, que seja um profissional, que seja uma pessoa que trabalhe, que possa se virar. Não faça simplesmente igual acontece com muitos, que os pais vão lá e dão as costas, bota pra rua, e depois está lá na esquina se prostituindo, porque é isso que acontece. Né? Porque as pessoas não dão oportunidade. Se você não segurar o seu filho em casa, não segurar não é, a palavra não é certa. Não é segurar, mas é se você não der um apoio. Se você não instruir, a rua vai. A rua vai instruir. E ou teu filho vai vender droga ou vai se prostituir. Então eu acho que o mais digno é você jogar para a sociedade uma pessoa formada. Você não aceita? Ótimo, é um direito seu. Mas um filho é responsabilidade. Um filho e uma filha é responsabilidade. Então você manda para a escola, dê os cursos que você puder dar, forme aquela pessoa, porque se aquela pessoa depois cair na rua e não der o que preste, aí é por questão de caráter, né? Mas você pelo menos fez o que é certo. Legal. Porque você não vai transformar ninguém, você não vai pegar aí por imposição, por pancada, ou não vai enfiar uma Bíblia dentro da pessoa e fazer ela pensar o contrário. Então, já que é assim, pelo menos dê, se você não pode dar amor, pelo menos dê educação, para você formar um cidadão e para que essa pessoa, quando pegar e tiver que enfrentar o mundo, tenha dignidade. Eu acho que dignidade é um direito de todo mundo. Tá certo. E é uma obrigação dos pais e é garantido pelo ECA.